Estamos ao vivo, começando mais um vídeo. Na realidade, é o primeiro vídeo de um projeto aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop. Eu e o professor Mauro, dá uma mostradinha no Mauro aqui. Eu, o professor Mauro, aqui da UFMT, também de Sinop. E a gente vai começar um projeto, na realidade, que já existe, né, Mauro? Fala um pouquinho, cara, do projeto, que ele já existe há um tempo. É um projeto que já existe, a gente começou há um tempo atrás, deu uma parada, que é um projeto chamado Podcast UFMT Sinop. Então curta ali o canal, procure Podcast UFMT Sinop. É um canal que a gente fala sobre as particularidades da UFMT, os cursos de graduação, e o que são esses cursos de graduação, e a gente quer mostrar um pouco o UFMT Sinop para as outras pessoas. É um projeto de extensão universitária, né? E tentando assim popularizar um pouquinho a ciência e a gente, volto a falar, né, quando a gente pensa em energia, né, a gente é agraciado aqui no Brasil e a gente pensa que energia simplesmente vem da hidrelétrica, né? Mas quando a gente fala em energia, não é apenas energia elétrica que nós estamos falando, a gente fala de qualquer tipo de energia, tração de carro, tração de caminhão. E também, a gente esquece também porque nós vivemos no Brasil, onde é um país quente, mas a gente precisa muito de energia para aquecimento, né, aquecimento de casa mesmo, né? Até eu estava vendo um vídeo esse tempo atrás de uma alemã que veio morar em Curitiba e ela falou que ela passou muito frio no Brasil, que não faz o menor sentido se a gente parar para pensar, né? Porque as nossas casas, elas não são preparadas para o frio, né? Não tem sistema de aquecimento central. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, então, que os caras moram embaixo de buraco lá, né? Não um buraco, né? Mas moram embaixo da terra, né? Eles precisam muito para a sobrevivência, porque senão eles não sobrevivem. Pensa na Polônia, neva 2 metros de neve, né? Então você precisa de aquecimento residencial. E nisso o petróleo ele é também fundamental, além de energia elétrica, né? E como o fato do Brasil a gente produzir energia elétrica a partir de hidrelétrica, majoritariamente, a gente vê de vez em quando os lagos estão mais baixos, né, os reservatórios estão mais baixos, né, daí a gente fala assim, então tem que acionar as termoelétricas, que é queima de diesel, né, ali é queima de diesel mesmo. Uhum. E daí as nossas contas entram lá em bandeira amarela, bandeira vermelha, porque tem que acionar as termoelétricas, que é uma forma de energia mais cara do que a energia hidrelétrica. Só que quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas não sabem como que produz energia, né? Como que produz energia elétrica. Agora eu estou falando de energia elétrica. As pessoas não sabem como que produz energia elétrica. Falam assim, energia do rio, energia da água. E é uma energia limpa. E não necessariamente, né? E além disso, tem a famigerada energia nuclear, que todo mundo fala mal, e eu sou um grande defensor, né? Meu doutorado é lá na USP pelo IPEM, né? No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Eu sou um grande defensor de energia nuclear, e eu acho que o Brasil deveria utilizar. Deixa eu fazer uma pergunta, Mauro. Você que é dessa área, então, que é curiosidade minha. Certamente os países europeus, por exemplo, do norte do mundo, estariam em sérios problemas se não tivesse descoberta essa energia nuclear, né? Se não estivesse utilizando isso aí, né? Não teria outra fonte de energia. Não teria. Teria térmica queimando petróleo, queimando diesel. Mas aí não faz sentido. Não faz sentido. Carece demais, né? Sem contar a poluição, né? Sem contar a poluição. Sem contar a poluição. E você pensa, na Europa, nos começos dos anos 2000, tinha um movimento muito grande de desligar as plantas de energia nuclear, né? As usinas de energia nuclear. Não é factível, não é viável, não tem essa opção. Não existe essa opção de desligar as fontes de energia nuclear. Por exemplo, pensa a França. A França tem 2 rios, basicamente, rios grandes, assim, né? Um deles é o Sena, passa no meio de Paris. Você não consegue represar aquilo. Claro. É humanamente impossível e aquela população não aceitaria isso, né? Então, eles são dependentes de energia nuclear. A França ainda tem os países lá que eram colônias deles até a década de 70, década de 80, na África, né, que são grandes produtores de urânio, e o Brasil tem a 8ª maior reserva de urânio do mundo. O Brasil, nós somos abençoados mesmo, né? O Brasil tem a 8ª maior reserva de urânio do mundo e não tem como a Europa sobreviver, não existe essa possibilidade, a não ser a Suíça, mas ali é um paísinho muito pequeno, né? Não tem população significativa. Sem energia nuclear. Sem energia nuclear, não tem como. E as pessoas não sabem como que a energia nuclear é gerada. Daí isso é uma das coisas que eu pensei aqui nesse nosso bate-papo. Como é que é gerada? Eu não sei, eu te assumo que eu não sei como é que funciona. Então, exatamente. Para a ciência, para não cientista, né? Exatamente. Ela é gerada da mesma forma que é gerada a energia hidrelétrica. O funcionamento é exatamente o mesmo. Vamos lá.
Como que é gerada energia hidrelétrica, que é o mais comum aqui para nós aqui brasileiros, né? Que é o mais que a gente está mais habituado, né? Você tem um rio. Não é nem que está mais habituado, é o recurso que a gente tem, né? É o recurso que a gente teve mais tem. na mão naquele momento para você produzir energia, né? Sim, e abundante. Num preço relativamente menor do que outras energias, igual você falou aí, da energia nuclear, né? Ou energia térmica, etc. A energia hidrelétrica, ela é muito cara para se começar a fazer, para ter a usina, para produzir a usina. Mas depois ela meio que acontece a custo zero, digamos assim, né? Então o que faz? Você tem um leito de rio, você tem um rio que ele tem que ter uma certa inclinação, uma certa quantidade de água, volume de água. Você não consegue fazer uma usina num corguinho, né? Você precisa de um rio volumoso, grande, e nós temos. Exato. Então esse rio está lá descendo, então você desvia esse rio e cria uma barragem. Então você represa uma certa quantidade de água, uma grande quantidade de água, e aquela água fica lá a uns 10, 12 metros, dependendo do rio, né? Armazenada ali, forma um grande lago. Daí naquela represa que você feita, naquela barragem que foi fabricada, né, você tem uns canais, chamados as comportas, né, que eles direcionam aquela água para um gerador. É um gerador normal, como se fosse um motor de ventilador grandão, vamos pensar assim. A gente até consegue produzir energia a partir do motor de ventilador, né? Se eu ligo o ventilador na tomada, eu produzo movimento. Agora, se eu tiro ele da tomada e giro ele com a mão, eu levo choque se eu encostar ali. Ah, é verdade. Né? Então, o gerador aqui é um rotor, só que a água canaliza, a água da represa ele é canalizada, né? Vai para uma turbina que gira aquele gerador, né? E aquele gerador produz eletricidade. Então vai para um transformador e segue para nossas casas. Então o que faz? Nuclear? Bom, a nuclear é um pouquinho mais complexa a situação, mas a ideia é a mesma coisa. A gente tem um elemento na tabela periódica chamado urânio, né? Urânio, que ele não necessariamente ele é radioativo, mas ele tem isótopos radioativos. O que é isso? O urânio é um elemento grande, pesado, e a gente tem dois tipos de urânio. Urânio 235 e urânio 238, tá? Isso aqui é a massa dele. Um pesa 238, outro pesa 235, ok? O urânio 238, ele não tem problema nenhum. Os chineses usavam o urânio 238 para pintar cerâmica. Entendi. Ele é um amarelo muito bonito, ele é muito bonito. E ele é tranquilo, não dá nada não. O 235, ele é radioativo. O que significa que ele é radioativo? Pensa só, o que é o núcleo de um átomo? O núcleo de um átomo, vamos pensar que é uma casa. Dentro daquela casa habitam dois tipos de pessoas. Entendi. Os prótons e os nêutrons. Os prótons têm cargas positivas, os nêutrons têm cargas negativas. Então, se a casa é muito grande, ou seja, se o núcleo é muito grande e tem poucos prótons, aqueles prótons quase nunca se encontram. Então, não tem problema, tá? Porque os prótons têm cargas positivas. E cargas iguais, não importa se é positivo ou negativo. Encontrar é um problema, então. Encontrar próton com próton vira um problema. Porque o próton tem carga positiva. E cargas positivas, cargas iguais, na hora que se encontram, se repelem. É como se fosse um ímã lá. Então você força uma aproximação das Não, nem precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. No caso do urânio, não. Porque pensa que o núcleo é a casa, e ali naquela casa tem um monte de prótons. Só que tem um monte de nêutrons também. O que o nêutron faz? O nêutron é o cara que evita a briga. Então tem os dois prótons que têm as cargas iguais, que se encontrar se repele, e o nêutron fica ali no meio. Fica ali no meio e evitando que eles se brigam. Só que, quando você tem no urânio 235, você tem 3 nêutrons a menos do que no urânio 238. Entendi. Tem 3 nêutrons a menos. O 235 é o que não é... É o radioativo. É o radioativo. É. O 238 não. Não, o 238 não. Né? Então, é 3 nêutrons a menos que vai fazer com que vai dar a oportunidade dos prótons se encontrarem. E os elétrons ficam do lado de fora torcendo para briga. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Torcendo para brigas fora. Eles não têm nada a ver com isso ali, não. Mas e daí, então, quando os prótons se encontram, eles se repelem e isso vai criar uma instabilidade naquele núcleo. Então, ele vai quebrar. Então, é o que a gente chama de fissão atômica. Você tem um núcleo que ele vai quebrar, só que quando ele quebra, ele libera muita energia na forma de calor. Mas absurdamente energia na forma de calor. Então, numa usina nuclear, você tem que é o que a gente fala de enriquecimento. Você pega o urânio da natureza, o urânio tem ali, é um mineral, você colhe esse mineral e você tira o 238. E nós temos urânio aqui no Brasil. Nós somos nós somos a 8ª maior reserva de urânio do mundo. Tem um estudo do professor Marcelo Linardi, lá da USP,
que ele, no mestrado dele, ele fez uma escala, né, do percentual de urânio que nós temos, da quantidade de urânio que a gente tem, considerando o crescimento populacional, o crescimento da nossa economia em 10% ao ano, coisa que nunca aconteceu. Se a gente usasse apenas energia nuclear como fonte de energia, o Brasil tem energia para 400 anos. Ou seja, está subexplorado, não se tem projeto nenhum para explorar e muito possivelmente deve estar demonizado também, né? Ele é demonizado, né? Mas vamos lá que a gente vai explicar. Não, vamos lá, porque é legal falar sobre isso, porque traz uma informação que para o público geral é novo demais, cara. As pessoas não têm noção disso aí. Então vamos lá. As pessoas têm noção de hidrelétrica, de energia eólica, isso tudo é muito palpável, muito palatável, mas quando você começa a entrar nessa questão nuclear, eu acho que é tão proibitiva para quem está escutando que nem se comenta isso no Brasil. É legal se falar sobre isso, mas vamos lá. Então, daí o que acontece? Eu explico mais ou menos ali em linhas gerais, né, o processo de fissão, né, que é a quebra do átomo de urânio. Então, quando ele quebra, ele vai liberar muita energia. Lembrando que tem dois urânios. Um que não é radioativo, um que não quebra, que é estável, e outro que é o urânio físsil, que a gente fala, né? Então, ele vai quebrar... E nós temos dois... Onde tem um, tem outro. Onde tem um, tem Onde tem um, tem outro. Entendi. Né? Então, o que faz o processo de enriquecimento? Tira tira o estável e deixa só o instável, porque é o instável que quebra. Quando ele quebra, que ele diminui, ele forma átomos menores, ele libera muita energia na forma de calor. Então, numa usina uma usina nuclear, você tem um reator, que é ali onde fica o urânio, né? O pessoal assistiu Chernobyl, não é igual, aquele reator de Chernobyl não é o mesmo reator que a gente tem aqui em Angra, né? E aquele tipo de reator não existe mais. Eu ia te perguntar de Angra. Angra chegou a fazer esse enriquecimento, então, essa produção de energia. Faz ainda, né? Faz ainda. Faz, se precisar, tem. Deveria ter mais, então, Na minha opinião, sim. Vamos chegar lá. Então, daí, no núcleo do reator, né, no reator, ali fica o urânio físsil, o urânio 235, que é o urânio radioativo, né? E ele vai se quebrando, ele vai liberando muito calor, muita energia na forma de calor. Libera a radiação, dá câncer? Tá, mas ele está dentro de um vaso de contenção, lá com parede de chumbo, parede de concreto, é tranquilo quanto a isso. Mas ele está quebrando, liberando muito calor e ele está mergulhado numa piscina, ele está cheio d'água. Então aquela água vai absorver o calor, aquela água vai ficar muito quente, aquela água vai passar por um sistema de tubulação lá, que ela vai aquecer outra água, que é a água do sistema secundário, e aquela água vai gerar vapor, que vai rodar uma turbina. E vai gerar energia. Entendeu? Ou seja, tudo vira um instrumento para girar uma turbina, para gerar energia. Exatamente. Então, na usina nuclear, o que tem? Que legal isso aí, cara. Você esquenta, o urânio quebra, vai liberar calor, vai esquentar a água, que vai gerar turbina. Legal. Na termoelétrica, você queima o diesel direto. Então, a ideia é exatamente a mesma coisa. É mesmo.